2014 chega ao fim e marca mais um capítulo na história recente do Brasil. E um capítulo que teve a Copa do Mundo e as eleições como protagonistas, mas não foram somente estes dois grandes eventos. Tivemos também os escândalos de corrupção na maior estatal do país, a economia que mais uma vez andou de lado por incapacidade administrativa do governo, a crise hídrica e também a ineficiência dos serviços públicos brasileiros, como saúde e educação, que compromete muito o futuro do país. Mas o que nós brasileiros aprendemos com tudo isso este ano? E o que podemos esperar para o ano que vem? É sobre isso que vamos discutir neste evento que reuniu três grandes pensadores brasileiros. O historiador Marco Antônio Villa, o diretor da Transparência Brasil, Cláudio Weber Abramo, e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Seja você também bem-vindo a este debate. Essa aqui talvez poderia ser a minha última pergunta, mas eu vou inverter o processo. Como normalmente no final do debate as coisas esquentam, então eu vou usar uma técnica aqui de começar pela última. A última é justamente de, levando-se em conta tudo isso que vivemos este ano, e evidentemente não preciso apresentar o Brasil aos brasileiros, dá para ser otimista do ponto de vista concreto, realista, o que temos exatamente em 2014? Óbvio, tenho a plena convicção que estamos num processo de transformação e que todo processo de transformação, historicamente, é um processo de turbulência. De quem vive na turbulência, nessa ebulição toda, se sente incomodado e pode aumentar ou diminuir a perspectiva do que poderá ser o futuro. Bom, a pergunta objetiva é, dá para ser otimista de forma realista para 2015? Cláudio, acho que começa com você. Já está com o microfone pronto, é a sua vez. Tá bom. Estão me ouvindo? Muito bem. Então, obviamente, agradeço muito o convite que me foi feito para participar desse debate com vocês. E, bom, vou direto ao ponto. Não, eu sou pessimista completamente. Não tenho nenhum otimismo, não apenas com relação ao futuro próximo, como também ao futuro mais remoto, em termos da transformação da sociedade brasileira em face dos muitos problemas que as instituições nos apresentam. Não vejo condições de que esses problemas venham a ser atacados, né? Não enxergo, seja na situação, seja na oposição ao atual governo federal, nas forças que se entrechocaram nas eleições que acabaram agora, não enxergo em nenhuma desses conjuntos nenhum ânimo de transformação, nenhum. Aquilo que se observa todos os dias é jogado para fora, para debaixo do tapete. Vou dar um exemplo, né, assim, bastante presente. É só um exemplo. Hein? A gente sabe que o escândalo da Petrobras, aí, o tal do Petrolão, ele gira em torno da divisão, né, do loteamento político das diretorias da Petrobras entre partidos políticos. Né, ele gira em torno disso. Como assim era o escândalo do Mensalão. Ele começou assim, né, com o foco nos Correios. Era exatamente o mesmo problema, uma divisão de botim, né, que era feito ali, que deu problema com o Roberto Jefferson e tal, revelando, né, ou dizendo que existia o tal do Mensalão. E a gente vê isso na Petrobras agora. Acabamos de ter uma eleição no plano federal, uma eleição no plano estadual. Né? Não nos esqueçamos do plano estadual também. E o que é que os jornais noticiam? Quem é que vai ficar, quais os partidos políticos que vão ficar com quais cargos na administração federal? Quais os partidos políticos vão ficar com quais cargos na administração estadual, em todos os estados? E eu fico me pensando, eu vejo aquilo ali e digo, muito bem, mas será que estão loucos? Isso é uma maluquice. Você tem uma situação em que a divisão, né, de cargos administrativos, que é artificial, sob o ponto de vista administrativo, né, entre partidos políticos, é provocadora de corrupção em grau elevadíssimo. Aí existe um procedimento que eu acho que esquizofrênico, né, uma divisão, né, um corte intelectual, digamos, em que esse fenômeno é desligado da divisão prática do poder concomitante. Concomitante.
Então, parece que uma coisa não tem a ver com a outra, quando a coisa tem tudo a ver uma com a outra, né? E o que eu fico estupefacto é que ninguém fala nisso. E eu acho isso escandaloso, francamente, né? Acho absurdo abrir o jornal e não tem isso. Não existe essa questão colocada. Como não existe também a questão, outra questão, eu vou terminar, senão eu falo, tem muita coisa para justificar o meu pessimismo. Mas, por exemplo, não se fala absolutamente na disfuncionalidade que existe no Brasil na repartição dos recursos financeiros entre estados e municípios, por exemplo, né? E isso batido contra a autonomia política. Muito rapidamente, 40% dos municípios brasileiros dependem de repasses federais ou estaduais em mais de 90% dos seus orçamentos. Mais de 90% dos seus orçamentos, de 40% dos municípios brasileiros, não é gerado no município. É gerado em outro estado, né? Enfim, redistribuído por meio das transferências, principalmente das transferências constitucionais, mas também das voluntárias. A mesma coisa acontecendo com transferências estaduais. No entanto, todo município brasileiro é uma republiqueta. Tem parlamento, não é? São autônomas, eles são entes federados. Então, você tem uma situação em que o dinheiro é gasto nos municípios com a fiscalização exclusiva da Câmara de Vereadores, que é adquirida pelo prefeito, né, na base da distribuição de cargos, e do Tribunal de Contas, que é um horror. Você me pergunta, existe alguma possibilidade de melhorar a distribuição de recursos, a eficiência alocativa dos recursos nesses municípios? Não vai acontecer. É impossível. Não é possível que alguém venha a alterar a Constituição brasileira, reduzindo, por exemplo, a autonomia municipal. Não vai acontecer. Pondé, vou contigo agora. Você está otimista? Porque o Cláudio fez uma análise não só para 2015. Ele olhou para o cenário dos próximos anos porque está buscando a forma como fazemos o país, politicamente, sobretudo. Segundo o Cláudio, ele estaria falando, a tua pergunta é meio assim, você seria otimista para 2215? Talvez ainda assim não, né? Não, veja, eu concordo com o que o Cláudio fala nesse sentido profundo do pessimismo com o Brasil. Eu também acho que o país não vai mudar nos próximos, sei lá, para fazer um número redondo, talvez 150 anos, sei lá, do jeito que vai, né? Mas eu acredito que a gente tem alguns indícios nesse momento, voltando da ditadura para cá, certo? Para fazer um corte um pouco mais próximo, a gente tem uma possibilidade de, aos poucos, reorganizando um debate público mais presente, certo? Me parece que a gente tem começado a engatinhar no uso, talvez um pouco melhor, de uma certa inteligência pública no país. Então, eu acho que concordo com o Cláudio de que as opções de oposição que a gente tem hoje são opções que muitas vezes parecem repetir uma oposição Casa Grande Senzala, certo? Para usar uma imagem muito clara em relação ao Brasil. Acho que a cordialidade brasileira, no seu viés bastante negativo, corrói bastante a sociedade brasileira, inclusive no sentido da corrupção. Tenho dito já desde a última eleição que essa cordialidade é um pouco da aceitação, e tem a ver com essa aceitação de achar, mas isso é assim mesmo, o Brasil é assim mesmo, mas é meu amigo que está envolvido, tudo bem, nesse caso, deixa passar. Passa por isso? Passa por essa estrutura básica da cordialidade brasileira, que é uma certa privatização do público, né, típico. No caso da corrupção, você vê claramente isso. Privatiza-se a Petrobras de um lado, aquele que está dentro dela, e aquele que negocia com ela do lado de fora também está privatizando a relação com a empresa. Então, é um caso claro de privatização perversa, porque eu, pessoalmente, sou a favor de grande parte das privatizações lícitas, no sentido de venda de empresas, né? Agora, então, eu continuando o que eu estava dizendo, eu acho que nós temos um problema muito grande, que é, no fundo, grande parte das pessoas
não está nem aí para a corrupção na hora que vai votar. Existe uma desconexão entre indicação de candidatos ou partidos. E eu estou falando digamos assim, casos de corrupção que têm sido mais apontados e vêm à tona e está na mídia, e a gente sabe o que está acontecendo. É claro que a gente pode dizer que sempre foi assim, que é um argumento que serve tanto para relativizar o que a gente está vendo hoje, quanto para dizer que não adianta fazer nada, porque sempre foi assim, né, com relação à corrupção. Então, o que eu tento dizer, assim, eu acho que há um pessimismo de fundo importante, mas acho que a gente está, nos últimos tempos, ou nos últimos meses, ou no último ano, tentando construir um pouco mais um espaço para um debate público um pouquinho melhor, e a polarização serve nesse sentido. O debate público ele tem um caráter um pouco... Eu lembro quando eu comecei a escrever na Folha regularmente, um amigo meu, colega que trabalha na Folha há muito tempo, ele disse para mim assim: Pondé, jornalismo é redundância. Repita as ideias. Porque o leitor é efêmero. Ele lê uma frase agora, lê outra não sei daqui quanto tempo, lê um pedaço do texto, não lê inteiro. Se você quer se comunicar com o receptor da mensagem, seja redundante, volte a ideia, diga ela 2 vezes de forma diferente. Então, o debate público ele sempre tem uma tendência um pouco mais empobrecida pela própria estrutura da comunicação como se dá. Mas, ainda assim, eu vejo que a gente tem aí um endurecimento um pouco maior na discussão, uma pressão um pouco maior, talvez a gente consiga engatear num tipo de oposição que não existe no país nos últimos 10, 12 anos. Não tem oposição no governo federal. E aí eu não estou falando de uma oposição idealizada, estou falando pelo menos de uma oposição mecânica. Então, esse problema da corrupção eu acho grave, de que, aparentemente, a gente... Ontem mesmo, na pesquisa da Datafolha, dizia que 68% da população no Brasil entende que a presidente está envolvida no caso da Petrobras, e 50% acha que o governo vai ser bom e acredita na presidente. Então, quer dizer, você olha isso e diz assim, bom, então há um cruzamento aí entre achar que está envolvida na corrupção e achar que o governo é bom e que vai dar certo. Então, creio que há uma certa irracionalidade presente. Agora, para terminar, num sentido mais macro, a política ela tem uma expectativa muito alta, porque, grosso modo, nos últimos 200 anos, a gente transferiu para a política a expectativa que se tinha da religião e da graça, digamos assim. A política tem que redimir o mundo, tem que consertar o mundo, é a última coisa que a gente espera. E a última coisa que eu diria é o seguinte: se o Brasil conseguir abrir um pouco a sua estrutura e a sua mentalidade para entender que existe uma coisa chamada economia, que existem leis econômicas, que a economia é uma ciência da escassez, que você não pode fabricar dinheiro que cai do céu, que você tem que levar em conta a relação entre recursos, custos, pagamentos, equilíbrios de toda sorte, no sentido econômico. Se a gente conseguir fazer com que a elite econômica brasileira se torne um pouco mais responsável, desenvolva a capacidade de entrar no debate de ideias e ver a sua importância nesse debate de ideias, talvez a gente consiga ter, sei lá, 99% de pessimismo e 1% de algum otimismo. O Vila, sobrou para você ser otimista agora, para gerar uma divergência aqui. É possível? Bem, primeiro eu agradeço o convite. Em termos estruturais, como diríamos no passado, eu concordo com o que foi dito, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu sou otimista no pessimismo. O que é isso, né? O Brasil é um país diferente, então vamos inventar o otimismo no pessimismo. Eu acho que, apesar de tudo, o Brasil melhorou muito, né? Se a gente for pegar os últimos 30 anos, nós tivemos vários problemas de ordem econômica, né? Tendo em vista o final do regime militar no governo Figueiredo, que foi um desastre econômico, problema de crescimento da dívida externa, problemas de inflação que disparou, gastos públicos, etc. Incompetência presidencial, afinal o presidente estava com sérios problemas, no mínimo emocionais, especialmente a partir quando ele foi operado do coração, etc., tal, naquele caos ali por volta de 82, as negociações com o FMI, tudo aquilo era um momento muito ruim do país.
Nós, de lá para cá, eu acho que nós conseguimos melhorar. Se a gente for discutir, não sou economista, sou um simples historiador, mas discutir como se organiza, por exemplo, o governo federal em termos econômicos, melhorou. Foi criada a Secretaria do Tesouro, a conta movimento saiu do Banco do Brasil, tem uma série de coisas, né? Uma série de reformas, o Brasil se abriu para o mercado externo, as guias de importação, lembra que antigamente, até 1990, só pela CACEX, era um escândalo de corrupção, as privatizações, começando especialmente com os de Minas, isso nós já estamos ali em 91, né? Então, nós tivemos um processo que tivemos altos e baixos, os planos de estabilização que fracassaram, como é sabido, mas, a partir de 94, com a estabilização com o Plano Real, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. Claro que tem problemas mais atuais sobre isso, mas nós fomos melhorando um pouco a estrutura do Estado. O Estado brasileiro nunca foi grande coisa, né? É importante lembrar todas as nossas dificuldades, mas, mesmo assim, no século XX, até final dos anos 70, o país que mais cresceu no mundo ocidental foi o Brasil. Então, tem umas coisas que aqui é um pouco complicado para a gente entender. Uma coisa é a estrutura de Estado, no seu sentido mais amplo, e outra coisa é a economia, outra coisa são as pessoas, tal. Então, nós tivemos todo um processo e muita modificação, por exemplo, nos últimos 30 anos, de ocupação efetiva do Centro-Oeste, se transformou, já era uma ocupação que vinha dos anos 50, mas que se intensifica, agora em regiões da Bahia, o desenvolvimento da indústria de serviço, da ciência e tecnologia, com limitações, é verdade, mas você tem um desenvolvimento. Agora, o nosso nó principal, me parece, acho que essa é a causa da nossa indignação, ou da minha indignação, é que, se nós temos uma possibilidade de crescer 5%, 6% ao ano sem nenhum problema, durante uma década, temos todas as condições para isso, né, e vão surgir problemas, mas que serão resolvidos nesse processo, é a questão da política. É isso que é um nó, é um verdadeiro nó górdio que até agora não apareceu nenhum Alexandre para conseguir cortá-lo. Ou seja, nós temos uma estrutura política que se consolidou, especialmente a partir da promulgação da Constituição de 1988, no dia 5 de outubro, se de um lado a Constituição nos garantiu vários direitos, que são muito importantes, nós somos um país, importante destacar, autoritário, com tradição autoritária. Basta ler as constituições brasileiras. Algumas a gente fica horrorizado, veja a Constituição de 1937, por exemplo, né? Então, a partir dali, nós começamos, de um lado, temos uma série de garantias de direitos, de liberdade de opinião, manifestação, de organização, que são conquistas históricas aqui no Brasil, mas, por outro lado, nós tivemos problemas na organização dos três poderes. Eles funcionam mal, mas são melhores do que antigamente. O judiciário, que ele é ruim, eu sei que ele é ruim. Eu dou uma olhada sempre no STF, no STJ, leio os relatórios que ninguém lê. Acho que é uns bobos que lê, eu, mais alguns tal. Aquilo é um verdadeiro horror. Tem 3.000 funcionários no STF. 3.000! Não cabe. Se for todo mundo, tem de chamar o Tribunal Superior do Trabalho, porque vai dar problema, né? Tem quase 300 recepcionistas. É o lugar no mundo que o cara é melhor recepcionado, é no Supremo Tribunal Federal. Então, aquilo, você vai lendo, um tribunal que julga 120 mil casos por ano. Só o presidente julga, em média, 35 mil. Eu falei, 35 mil por ano? Terei o tempo da sessão plenária. Férias forenses, sábado e domingo. Eu falei, espera um pouquinho. Quanto tempo deu para ele ler as sentenças? Dá para fazer curso de leitura dinâmica, né? Eles decidem sem ler. O Supremo Tribunal Federal, a maior parte das decisões são sem ler, eles não leem o que decidem. São os estagiários que decidem. Tem lá para auxiliar, tem os auxiliares, legal, só que os estagiários não foram apreciados pelo Senado. Então, é um escracho, mas ainda tem esse Supremo que já foi pior. Já foi pior. Teve gente pior que o Ricardo Lewandowski. Tem gente pior. Tem gente pior que Dias Toffoli. Tem gente pior. Nós já tivemos gente pior, né? Eu estou dizendo esses dois porque eu acho absolutamente, eu tenho direito, porque eu pago o salário deles, são incapazes, né? Mas isso, temos problemas. O STJ, 33 ministros, é ruim, mas já teve. Ele é uma criação recente, né? Mas já teve instâncias piores do que aquela. E temos problemas nos tribunais de justiça. Mas já foi pior. Hoje, com o Conselho Nacional de Justiça, já melhorou um pouco, mas está muito distante do que nós queremos. Se a gente for para o Legislativo, só para ficar na esfera federal, é ruim. O Senado e a Câmara. A gente percebe. Basta ver que debate parlamentar teve esse ano importante, e tal, excetuando agora o que nós vimos sobre a questão da LDO. Não teve nada. O nível é muito baixo, tal, a gente conhece. A renovação é grande, cerca de 40%, portanto, não é um problema de renovação, né? Há uma outra questão que envolve tanto a Câmara como o Senado, mas o nível é muito baixo. Tal. Mas já melhorou, já foi. Nós tivemos momentos do Congresso foram piores. A gente não pode também idealizar muito o passado, né? De dizer grandes congressos. Na República Velha, na República Velha, tinha grandes parlamentares. Em que momento o Senado, na República Velha, votou contra o presidente? Nunca. A Câmara votou? Nunca. Né? Em que momento, nos anos 30, num breve período que o Congresso funcionou,
livre entre 33, 34, meados de 35, e depois, na prática, o Estado Novo começa em novembro de 35. Que momento teve? Dá para contar, e no período 45, 64. Então, tinha alguns parlamentares brilhantes, é verdade, tinha, mas a gente também acho que precisa relativizar, né? Eu acho que, com todas essas dificuldades, nós já conseguimos avançar. E no Executivo, efetivamente, nos últimos 12 anos, em especial, é muito ruim. Eu, por exemplo, fui apresentado para 3 pessoas a semana passada, que eu desconhecia, que são pessoas que vão entrar na história do Brasil, segundo o senhor Mendonça Neto, que eu não conhecia, de uma empresa chamada Toyo Setal, que fornece para a Petrobras, 3 pessoas que recebiam a propina, que é o Tigrão, que é o Melancia e o Eucalipto. Né? E aí eu fiquei pensando, mas quem é Tigrão? Não sei. Quem é Eucalipto? Não tem. E o Melancia? E por que dos apelidos? Porque eu fiquei também pensando, eu só tenho a descrição física dos meliantes, que acho que a linguagem é essa, meliantes. Né? Então, é um negócio, claro que é terrível a gente ver todo o escândalo do Petrolão, mas aí, e para concluir, 2015 vai ser um ano de crise, e a crise é extremamente positiva, ao contrário do que muitos imaginam. O Petrolão vai ter um efeito devastador no Brasil. São dezenas de parlamentares, ministros e o Palácio do Planalto, porque nada teria ocorrido sem, por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não só é o réu oculto no Mensalão, mas como organizador do Petrolão. Tudo passou por lá. Quer dizer, essa estrutura, usando uma expressão de um ministro no julgamento do Mensalão, esse projeto criminoso de poder tem um mandante, um organizador, um legitimador, que ele não organiza. Quem organiza é o chefe de quadrilha, que foi depois absolvido até por isso, no Mensalão. Mas ele é o legitimador, que é o Lula. Agora, as coisas estão mudando. 51 milhões de votos foi um sinal evidente na eleição. A oposição está melhorando, a gente precisa empurrá-la, ela é fraca, mas nós conseguimos avançar. As redes sociais, o papel de reuniões em todo lugar, passeatas, nós nunca tivemos. Em 2006, acabou a eleição, não tinha nada. 2010 não tinha nada. 2014 tem. Então, nesse sentido, nós teremos estagnação econômica, o país vai crescer próximo a 0, ou 0 o ano que vem, né? Tudo indica. Nós não temos orçamento, o país é muito bem organizado, o orçamento não foi aprovado. Nós não temos ministério, que é irrelevante também, né? Só foram 3 indicados, só faltam 36, né? É um ministério pequeno, ágil e tal, mas nessa crise política toda, nós temos a possibilidade da mudança. É essa que é a grande questão. Esse é o grande momento que nós temos, que é 2015. Ou mudamos, ou eu vou ser tão otimista como o Cláudio. É coisa só para o próximo século. Deixa eu entrar nesse detalhe, então, porque há no mínimo, conversávamos disso antes, eu vou revelar uma conversa de bastidores que tivemos antes aqui. Há, no mínimo, uma participação das pessoas que não tinha, por exemplo, antes de 2013. Aquela ideia, se o gigante ainda está adormecido em berço esplêndido, os brasileiros, pelo menos parte deles, que antes se igualava aos outros todos, não sei se maioria ou minoria, também estavam silentes. Mas eu tenho uma reação das pessoas, não sei o tamanho disso, isso é um trabalho para a história. Essa mensuração só vai ser competente o suficiente para chegar a um número daqui a alguns anos. Mas eu tenho. De novo, eu vou retomar a minha colocação inicial. Na efervescência, na ebulição, é sempre difícil saber de onde está saindo tudo aquilo. Mas está saindo. Eu não via isso, não vi, você falou agora há pouco, Vila, não vi isso na segunda eleição do Lula. Na primeira eu posso até imaginar, porque você imaginava que era uma transição do PSDB para o PT, tinha-se a esperança. Aliás, o Lula só venceu porque a classe média votou no Lula, era exatamente quem não votava no Lula, mas não se viu isso em 2006, apesar de ser depois do Mensalão. Não se viu isso na primeira eleição da Dilma, viu-se agora. Eu não quero ser poliana para usar a sua expressão, mas alguma coisa está acontecendo. O resultado disso, a amplitude disso, a gente vai mensurar daqui a algum tempo. Eu parto desse pressuposto, porque isso as pessoas estão vendo nas ruas, e todo dia alguém vê isso, seja por redes sociais. Cláudio, eu volto a você. Isso não é um prenúncio de uma mudança, não sei qual mudança, mas, pelo menos, não é a mesma coisa que levou nada a lugar nenhum até pouco tempo atrás na história desse país. Não, veja, evidentemente que o que o Vila disse, né, que a crise ela é criadora, né, é evidente que é. Né, momentos de crise são os momentos que a gente tem que pensar, né, tem que resolver, tem que sair de uma situação desfavorável para tentar chegar a uma situação mais favorável, dependendo lá do seu ponto de vista. Evidentemente que só se pode concordar. Agora, eu não vou ficar aqui defendendo um ponto de vista pessimista, né, ali, como se fosse
sei lá, algo assim, né, uma profissão de fé. Eu tenho um ponto de vista não otimista, de modo geral, com relação à vida, né? Então, também se reflete nessa minha posição em relação à vida política brasileira. Agora, eu, por exemplo, não sou otimista quanto ao nível de discussão que se dá na sociedade brasileira atualmente. Não sou. Eu acho que a rede social é o túmulo da inteligência, né? Quer dizer, não se discute nada em rede social. Os lugares em que existem, né, para fazer discussão estruturada, né, que são veículos de comunicação impressos, essencialmente, né, existem suas contrapartidas na internet, tudo mais, mas eles são, quer dizer, eles precisam ser estruturados para que haja uma discussão estruturada. Eles estão desaparecendo. Então, ninguém vai discutir nada no Facebook, no Twitter, isso não vai acontecer. Os meios de comunicação eletrônicos não são, pela sua natureza, né, propícios à discussão de ideias. Acontece, quem é que assina a TV a cabo e vê sei lá, o Globo News, né? Muito pouca gente, onde há programas em que há de uma discussão alongada sobre certos assuntos que as pessoas são convidadas a... Mas a maior parte das pessoas não assiste nada disso. Mas os espaços universidade... Que espaço de universidade? Onde é que tem discussão na universidade brasileira? Isso aí foi tomado, é isso? Como assim? A universidade brasileira, você viu o que está acontecendo na USP? Quer dizer, como é que é possível que uma universidade pague mais para os funcionários do que para os professores? Onde o debate nessas áreas aí, que são as áreas em que se discutem esse tipo de questão, as áreas das disciplinas humanas, né? Há muito tempo que o debate na USP ele inexiste nessas áreas. O Vila pode, talvez, então, deixa eu colocar o Vila e o Pondé, que são dois professores universitários. O Vila acabou de se aposentar pela Federal de São Carlos, né? O Pondé está nativo ainda na FAAP e na PUC. Esse debate não está acontecendo, ou está acontecendo de outra maneira que a gente precisa compreender? Na universidade, você fala? Olha, a nossa vida na universidade hoje, assim, argumentos contrários ao debate, ela é tomada, por uma preocupação obsessiva com a produtividade, que muitas vezes não serve para nada, é repetitiva e não leva a lugar nenhum. Portanto, toma nosso tempo, né? Relatório plataforma Lattes, plataforma Sucupira, relatório CAPES, que visa parametrizar a produtividade e acaba tomando muito nosso tempo em burocracias e reuniões intermináveis para saber pontuar. Por outro lado, as universidades elas sempre foram espaços em que uma certa política corporativa comeu mais da metade do tempo útil da vida dentro da universidade. Então, a universidade é um espaço onde tem muito pouco debate. E eu acho que um pouco melhor o debate acontece ainda um pouco melhor dentro da sala de aula, quando você consegue entabular uma boa relação com os alunos. Entre os pares não há debate nenhum. O que há é uma manutenção do status quo, uma preocupação com o cotidiano, uma coisa um pouco cooperativada, mas no mau sentido, assim. E, ao mesmo tempo, a gente é soterrado por relatórios e preocupação com produtividade. Então, você tem uma certa arapuca que dificulta a atividade. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo com um certo ponta de otimismo, né, que eu sou sempre econômico com essa ideia, mas assim, eu acho que a possibilidade de você ter alguns espaços universitários fora das universidades públicas, onde se ensaia algum tipo de pensamento, uma discussão, uma participação mais no pensamento público. Eu acho isso um avanço para o Brasil. Se a gente pensar hoje, eu fiz filosofia na USP, se a gente pensar hoje, se você abrir um jornal, você vai ver que grande parte dos intelectuais que estão inseridos no debate começam a vir de universidades variadas, não só da USP, certo? Então, isso significa uma certa abertura no espaço de discussão. Então, de novo, uma expectativa alta com uma democracia ou com um funcionamento um pouco mais inteligente do debate público. Essa expectativa alta que nós tendemos a ter, eu acho que ela sempre vai ser fracassada.
Agora, creio que, num espaço curto de tempo, a gente tem tido um pouco mais de estremecimento, um pouco mais de confronto, não é de qualidade, a gente não sabe necessariamente de qualidade, a gente não sabe onde isso vai dar, mas me parece que na última eleição, como você marca, de lá para cá, pode ser que isso acabe, vire fogo de palha. Sim, né? claro. Mas há um indício um pouco maior, e aí eu lembrava, conversava com o Vila no dia do segundo turno, a gente se cruzou, tanto no primeiro quanto no segundo, a gente se cruzou na saída do Jornal da Cultura, eu estava saindo do ar, ele estava entrando no ar, e eu estava no ar quando saiu o resultado da vitória da Dilma, no segundo turno, saí e ele entrou com a Ayrton Soares no ar, e eu passei por ele e falei, Vila, bom, com certeza nós vamos ter muito trabalho nesse ano, né? Com Dilma, economia, política, crise, corrupção, né? Com um país paralisado, crise de representação, e no sentido de que o país está perdido, quer dizer, como o Vila elencava aí, seguramente nós vamos ter muito trabalho esse ano, vamos ter que pensar bastante, e isso é muito bom. Vila, por que a gente está pensando pouco? Somos reféns dessa estrutura, seja na universidade, ou sindicatos, ou seja, que tem lá uma lógica de pensamento e aquilo não se permite muito? Eu concordo com várias questões que o Cláudio disse, e o Pondé. Eu acho que, rapidamente, é o seguinte. Primeiro, a universidade, e não é de agora, ela perdeu o seu papel de debate político, de intervenção na sociedade. Isso já vem desde o final dos anos 80, portanto, foi se agravando só. Por outro lado, os sindicatos tiveram algum momento de formação, mas muito lá atrás, ou no período dos anarquistas, em que era uma classe operária de outra formação, com seus jornais, seus livros, a sua cultura, tal, ou depois, até final dos anos 50, meados dos anos 60, em que você tinha uma grande produção nessa esfera do mundo do trabalho, tal, que também deixou de existir. Os anarquistas que você se refere são do começo do século passado. Lá do começo do século XX. Isso aqui tinha muita presença, especialmente em São Paulo, mas não só. Por outro lado, se você for olhar os grandes intelectuais brasileiros, onde eles estão? Né? É difícil encontrá-los. Aqueles que, se nós olharmos a década de 30, que você tem grandes debates políticos sobre o Brasil, os projetos sobre o Brasil, todo mundo tinha um projeto para o Brasil. O que tem de projetos escritos, livros, polêmicas, dos anos 30 do século XX, 40, 50, 60, é uma coisa fenomenal. E as pessoas se dividiam defendendo o projeto A ou o projeto B. Hoje não tem mais essa ideia de projeto A, ninguém sabe nada. Então, muitas vezes você tinha duas correntes econômicas que se debatiam, uma imputava a outra certas coisas. Isso acabou também. Agora, pode ser que o Brasil esteja um processo de mudança, não só se consolidou a urbanização, né, o país, evidentemente, hoje é um país urbano, ou novos hábitos, as metrópoles. Nós temos dificuldade de tematizar a metrópole, é uma outra vida, um outro espaço de sociabilidade, tudo é diferente. É bom lembrar que os momentos que a gente lembra do Brasil, de pensar o Brasil era rural ainda, era um Brasil rural. Hoje nós avançamos no campo da saúde, por pior que ela seja, mas ela está melhor, nos índices de desenvolvimento humano. Se nós olharmos a educação, ampliou, está uma porcaria, é verdade, mas ampliou. Por que está uma porcaria, ampliou e está melhor? Fala, pô, esse cara é maluco. É porque as nossas necessidades, nós queremos muito, e o Estado não consegue responder, porque ele tem uma gestão ineficiente, como já foi destacado. Então, eu acho que nós temos todas as condições, por exemplo, se tirar o que eu chamo os marginais do poder, não foi eu, a expressão não é minha, também foi usada por um dos ministros no julgamento do Mensalão. O que não é possível mudar é com essa estrutura que está aí. O problema é que você está sendo amarrado pela mediocridade. E digo, não só na esfera federal. Nós temos problemas graves dos estados. Quando o Cláudio falou de comprar maiorias, é bom lembrar que se compra a maioria nas assembleias legislativas também, lembra que você destacou, e nas câmaras municipais. Numa Câmara Municipal, é difícil encontrar que não tenha a maioria comprada pelo prefeito, que não tenha assembleia. A daqui, ninguém sabe onde fica. A daqui dá vergonha. Aqui só sai notícia de corrupção, assembleia. Se quem for falar da Câmara Municipal, ele é corrupto, acho que desde a época do Padre Anchieta. É inacreditável o que tem ali. Só tem bandido. Tem 55, você salva 10. 45 seria preso. Se o Brasil tivesse um poder judiciário bom, eles estariam presos. Eles fazem CPI para perseguir empresário, para pegar dinheiro. E nós vimos agora. Eles são bandidos. E a gente tem de dizer bandido é bandido. Né? Policial é policial. Honesto é honesto. Mas é isso, temos uma Câmara horrorosa, uma Assembleia horrorosa e um Congresso pavoroso. A criminalidade no legislativo brasileiro é disseminada pelo país todo. Quer dizer, não são, obviamente, todos, né,
que são ladrões, né, e bandidos, ou assassinos, o cara da Serra Elétrica. Existem exceções. Mas há uma invasão, as exceções são notáveis. Né? São notáveis. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Onde é que nós, no dia a dia, nas tarefas cotidianas, estamos fazendo errado ou não estamos combatendo? Talvez não tenhamos força. Se chegarmos a essa conclusão, eu fico pessimista agora, prometo, pelos próximos 5 séculos. Mas onde é que nós estamos errando ou não conseguimos influenciar, ou, de alguma forma, estamos aceitando a estrutura do jeito que é? Olha, eu queria puxar por uma tangente aí. Então, pegar a tangente desse tema otimismo ou pessimismo que a gente tem perseguido aqui, que é o seguinte: eu tenho aqui esse auditório é feito é composto de pessoas que estão trabalhando no comércio, tá certo? Os senhores têm empresas comerciais, né? Elas prestam serviços de diferentes naturezas, vendem coisas diferentes, tem uma variedade grande. Aí alguma coisa dá errado na empresa de qualquer um de vocês. Algo dá, sabe? A encomenda que foi feita precisa de um insumo lá, precisa de uma peça, precisa de uma embalagem. E vocês vão lá procurar no almoxarifado, a embalagem não está lá. Mas como é que eu vou entregar aqui esse negócio se não estou me embalando? Aí ocorre uma coisa dessa uma vez, uma segunda vez. Aí o que é que vocês fazem? Você diz assim, não, é a cultura? Ah, é sim, puxa vida. Aqui a cultura é essa. E aí o cliente reclama e eu digo, não, a cultura é essa. O senhor não entregou o negócio que eu comprei aí na sua loja. O que aconteceu? Nem a cultura. Os senhores fazem isso? Não. Duvido. O que vão fazer é olhar, mas que diabo está acontecendo aqui que esse desgraçado não me põe a embalagem no momento que eu quero? É isso que vão fazer. E por que é que não está acontecendo? Então, existem dezenas de milhares, né, de diferentes procedimentos que se dão em qualquer atividade, não apenas comercial, né, que se dão em uma atividade basicamente intelectual, como publicar um jornal, por exemplo, ou fazer um programa de rádio, ou qualquer coisa, algo industrial, qualquer atividade é composta de uma sequência de procedimentos que são, por um lado, sempre regulamentados, né? Pode não ser, até explicitamente, numa empresa pequena não será regulamentado na forma de um documento, numa empresa grande será, no Estado é regulamentado pela Constituição, pela legislação infraconstitucional, por decretos, regulamentos de diferentes naturezas, e por práticas administrativas, que não tem nada a ver com o negócio de advogado. Prática administrativa, o dia a dia administrativo, não é uma questão jurídica, é uma questão de gerenciamento. Aí você olha, muito bem, então, dado esse preâmbulo, por favor, guardem isso em mente, a gente pergunta-se aí para uma porção de ongueiros, né, particularmente ongueiros, né, um monte de cientistas políticos, comentaristas políticos, um monte de gente. Dizem assim, o que está acontecendo, né, que há essa reiteração de casos de corrupção? Eu estenderia, né, não apenas a corrupção é meramente um aspecto de ineficiência, né, é uma parte da ineficiência do Estado, não é nem sequer assim, muito singular por isso, né? Mas, digamos, o que é que dá, qual é a origem desse problema? É a cultura da corrupção. Existe uma cultura da corrupção. O ministro da Justiça disse isso, que é alguém que tem, como uma de suas funções, cuidar, não é a única, né, mas de prevenir, né, malfeitorias e tudo mais. É o ministro da Justiça. Aí o ministro da Justiça diz isso, o ongueiro diz esse negócio, tem uma porção de ONGs por aí que dizem que existem para combater a cultura da corrupção. Aí você pergunta, mas que diabo, por favor, o senhor poderia ser mais específico aqui, por favor, aqui os microfones. Pode explicar o que é isso? Né? Não pode explicar o que é isso. A cultura da corrupção é subjetivo. Né? Como é que se combate uma cultura? É como dar tiro em nuvem de mosquito. Né? Como é que é? Diga, de combater cultura? Que é isso?
Aí um advogado do camarada que participou do cartel na Petrobras, né? O cara lá diz assim, não, o meu cliente foi compelido a fazer uma sacanagem generalizada com o cartel com os outros, aqui, porque assim, esses são os hábitos. Essa é a cultura. Então, você tem... Vocês estão brincando, vocês peguem eu sugiro que vocês façam um exercício simples. Vocês leem jornais, suponho. Aí peguem e anote, por favor, num pedaço de papel, pode ser um pedaço de papel ali ao lado, onde está a xícara de café, tomando café de manhã, todas as vezes que ler no jornal que algum idiota qualquer diz que corrupção é um problema de cultura. Quantas vezes vai ver isso? E que, naturalmente, dirá que como é que se resolve isso? Pela educação. Vamos educar. Essa é uma resposta padrão. Não, é padrão. Mas então como é que faz? Não, mais educação. Eu disse, mas, por favor, mas como exatamente? Isso podia ser mais específico também? Não, não pode ser mais específico. A única coisa que aparece, que parece ser lobby dos seus colegas, é ter aula de ética no ginásio. Né? Não é? É dar emprego para filósofo. Né? Acho eu. Né? Deixa eu pôr o Pondé nessa conversa. Diga, Pondé. Dar aula de ética no ginásio. Bom, e que isso aí vai resolver o problema. Agora, nós estamos há 3.000 anos, contando, né, os tempos hebraicos, ouvindo não roubarás. 3.000 anos. Não roubarás, não roubarás, não. Isso aí adiantou alguma coisa? É isso que a educação produz. Não produz. Porque está errada. Não se atacam problemas concretos com virtualidades. Problema objetivo, você ataca objetivamente. Não ataca subjetivamente. Não ataca fazendo referência à moral das pessoas, que é, por definição, subjetivo. Você não sabe quem é honesto ou quem não é honesto. E não interessa saber quem é honesto ou quem é desonesto. Isso não interessa. O que nos interessa, o que deveria nos interessar, não é o estado íntimo de cada um. Isso é coisa para religioso. O que nos interessa é que, se eu for desonesto, e se eu assumir alguma função em algum lugar, eu não possa agir com desonestidade. São os meus atos que interessam. E os meus atos são regulados, né, por diferentes códigos, às vezes não escritos, naturalmente, e existe aquilo que é fundamental, que é muito pouco visto no Brasil, porque quando tem um problema aqui, em vez de chamar o gerente, chama o advogado, né, que é o enforcement dos regulamentos. As coisas têm que funcionar assim, 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 assado, mas eu tenho um mecanismo administrativo que garante que o meu almoxarifado vai comprar a tal maldita da minha embalagem que eu preciso. Porque se não tiver o processo administrativo, a embalagem não vai ser produzida. A mesma coisa com o Estado. Se não tiver um processo administrativo decente, o Estado não vai funcionar bem. E eu volto ao início. Não posso terminar antes de voltar ao início do que eu disse. O Estado brasileiro, sendo dividido politicamente entre partidos políticos, né, a gestão do Executivo principalmente, isso é um problema que afeta os três poderes, mas no Executivo é mais grave. Que é garantido pela Constituição, tá, artigo 37, inciso 5º, garante explicitamente que o governante pode nomear quantas pessoas quiser. Né, quase não tem limite, tem lá um limite virtual. E o que ele faz com esse poder? Ele pode nomear. Se ele pode nomear, ele nomeia, ele compra os partidos assim. Escuta, ô bicho, você me apoia, não me chateia, não me enche o saco, aprova o que eu quiser, não me fiscaliza, e, em troca, você fica com o DENIT. De ética. Né? Departamento de ética. Fica com o departamento de ética. Fica com o DENIT, com a administração regional do INSS da região Y. O que é que um partido político quer com isso? O que a gente lê no jornal todo dia. Né? É a história policial do jornal brasileiro, sobre a política. O loteamento dos cargos de administração, que é garantido pela Constituição, não é a única causa de corrupção no Brasil, mas é a principal, no meu entender, e é resolvível por meio de emenda à Constituição. Você emenda a Constituição proibindo o desgraçado de vender, né, de comprar partido desse jeito. Não pode. Não pode nomear.
Bom, uma rápida pergunta para uma rápida resposta, porque nós estamos com o tempo já quase no final. Ponder rapidamente, tem esquerda, direita e centro definidos no Brasil hoje, politicamente? Não, eu acho que não existe esquerda, direita e centro definida em lugar nenhum de forma muito clara. A expressão quase que nasce de um acidente histórico, que foi abraçado por teóricos, que se desagou em visões de mundo um pouco filosóficas e teóricas. Então, definido de forma clara, não. Por outro lado, a realidade é sempre mais complicada do que a ideia. Por outro lado, acho que, grosso modo, uma posição filosófica de direita, que eu acho uma posição importante, é você entender que o centro da vida deve ser a atividade da própria pessoa, ela ser responsável pelo ganho dela, liberdade de expressão, Estado um pouco menor no sentido de administrar a vida e ser gigantesco e ter 250 ministérios e querer regrar a vida das famílias e tal, enquanto que a esquerda eu vejo um pouco, no momento, como uma tendência um pouco mais populista na América Latina, assistencialista, de Estado gigantesco, não respeitando certas leis econômicas. Então, veja a resposta que eu dei, ela é complexo, não acho que é uma definição muito grande, mas pode ser operacional nesse sentido. Vila, uma última pergunta para você. O público é formado aqui por empresários do comércio. O que você acha que pode ser feito, que se pode fazer, que se encontra ao alcance dessa plateia para mudar essa situação? Acho que essa é a questão central, né? Como colocar em prática isso, porque nós temos todas essas explicações gerais, muitas nós discutimos aqui, outras nós criticamos, ou dizer que o problema da corrupção no Brasil é por causa da herança ibérica. Então, enche a paciência. Não é herança ibérica nem lusitana, se for recortar. Vale lembrar que o ex-premier de Portugal, José Sócrates, alguns de vocês devem se lembrar, está detido há 3 semanas por evasão fiscal e corrupção. Quem me dera se fosse o Brasil, né? Ex-premier José Sócrates está detido lá 3 semanas. Já está entrando na 4ª semana. Isso em Portugal. E diziam que a culpa nossa é da herança portuguesa, então não tem nada a ver. Então, acho que é ter um comportamento que é o comportamento que nós desejaríamos de todos, ou seja, de continuar acreditando no Brasil, que nós podemos mudar, incentivar as manifestações. Quando eu falo manifestações, é no sentido mais geral, de defesa de um Brasil melhor do que nós vivemos, apoiar as coisas boas que nós temos, e nós temos muitas coisas boas, e dizer não à corrupção. Acho que o mal, hoje, essencial do Brasil, primeiro que a gente deveria dar um chute e jogar na lata de lixo da história, é a corrupção. É isso que impede que a gente possa caminhar. Eu tinha dito anteriormente, e acho que a gestão pública é horrorosa, né? Mas a corrupção, que está vinculada, evidentemente, à gestão pública, uma das questões centrais da má gestão, evidentemente, foi destacada a troca de favores, compra de maiorias, que vai dar na corrupção. Eu queria dar um parêntese rápido, para não ficar meio doido na fala. Eu fiz uma referência ao governo do Estado, acho que é importante destacar. Eu, por exemplo, não tenho nada contra o governador, acho uma pessoa simpática, séria, honesta. Porém, o Fradique Coutinho demorar 4 anos para inaugurar uma estação, não é possível, que estava pronta. 4 anos, já estava tudo pronto, era só levantar o predinho, né? Por sinal, São Paulo é a única cidade do mundo que as estações de metrô são verdadeiros mausoléus do faraó. Por que são tão grandes? Em qualquer país do mundo é uma escadinha. Em São Paulo é um prédio imenso. Eu não entendi por que São Paulo é diferente do resto do Brasil. Acho que deve ter algum problema no solo, muito grave. Deve ser igual a Cidade do México, deve ter sob lagos que nós construímos aqui a nossa cidade e tal. Então, acho que tem coisas que, muitas vezes você vê que a pessoa é bem intencionada, mas a gestão não anda. Então, acho que o problema todo nosso é esse. Acho que como vocês, na prática, como eles deram bons exemplos, eu acho que isso é dizer não a qualquer dessas tentativas e de achar que são constantes, mas acreditar. Eu acho que nós temos um enorme potencial. O duro é a gente quase que remar contra a corrente, que cansa remar contra a corrente. Mas uma hora eu acho que a gente vai ganhar, eu acredito nisso. Durante todo este ano de 2014, nós investigamos o pensamento brasileiro, entrevistando acadêmicos, autoridades e executivos brasileiros. Mas esse trabalho aqui pela FEComércio de compreender profundamente o Brasil vai continuar em 2015. Num país que agora se compreende como parte inalienável do mundo, o debate vai continuar avançando pela fronteira do nosso pensamento.